Ao vivo conosco, o médico infectologista Davi Wippe, o Dr. Davi Wippe, que faz parte do Centro de Combate ao Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, saiu da coordenação desse centro em agosto, foi contaminado pela Covid ali no começo da pandemia em São Paulo e é um dos maiores conhecedores da doença e das características que nós temos aqui nesse momento. Dr. Davi Wippe, faz tempo que a gente não fala com o senhor na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, saudades de vocês e dos ouvintes. É um prazer estar essa manhã com vocês. E a gente ainda ouve tantas notícias, não é, doutor Davi Wippe, sobre as características da infecção pela Covid que vão surpreendendo. Outro dia, por exemplo, o senhor deve ter lido uma pesquisa indicando que talvez o uso da máscara aumente a imunidade contra a Covid. Cada dia sai uma coisa. Doutor Davi Wippe, o quanto de fato já se conhece a respeito das características e das consequências da infecção pela Covid-19? Do ponto de vista de manuseio de doente clínico, nós aprendemos. Hoje, o doente crítico, que interna em hospitais, nós sabemos exatamente o que acontece, quando ele agrava e como tratar. Então, isto nós aprendemos depois de alguns meses da pandemia. O que falta aprender é a físio-imunopatogenia da doença. Então, isto tem mais dificuldade, porque é o que você falou, conhecimento dia a dia. E publicações. Ontem saiu uma publicação de uma tireoidite subaguda causada pelo coronavírus, uma inflamação importante da tireoide. No dia seguinte, sai uma uretrite por coronavírus, os fenômenos tromboembólicos, as embolias, a miocardite, a coronarite pós-coronavírus. Então, essa imunofisiopatogenia, patologia, é um aprendizado a cada dia. Doutor Davi Wippe, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o pior já passou mesmo? Ou há essa ameaça de uma eventual segunda onda no mundo inteiro pode fazer, enfim, exige uma certa cautela nessa afirmação? Cautela por conta que nós estamos vendo agora. Há dias eu venho dizendo que nós temos 3 grandes desafios. O primeiro é a volta. Essa volta do dia a dia. Nessa volta está complicado. As pessoas estão confrontando o vírus. Parece que a pandemia acabou. Festas de 500 pessoas, encontros. Então isso é muito preocupante. O segundo desafio é a volta às aulas, que nós sabemos que um dia vai acontecer, e esta volta incluirá mais 15 milhões de pessoas no sistema de ida e vinda. E o terceiro desafio são as eleições municipais de 15 e 29 de novembro. Nós, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, montamos um esquema sanitário muito bom, muito importante, mas eleição é eleição. Pensando que a eleição também começa nas convenções. Doutor Davi Wippe, é o Pedro Campos. Se eu conseguir falar um pouquinho mais perto aí do celular, sei que ele está captando a imagem também, o seu som vai ficar melhor aqui para quem está nos ouvindo e acompanhando nessa entrevista, né? Eu queria justamente tocar nesse ponto aí, né, da flexibilização, né, praias lotadas, escolas ainda que não retomaram as suas atividades. São Paulo caminha para a fase verde para outubro, para o dia 9 de outubro, ou nós vamos ter que melhorar algum índice ainda para chegar em outubro na fase verde, que vai permitir uma flexibilização maior aí das regras de isolamento social por causa da pandemia, né? Nós estamos praticamente todos os municípios na fase amarela, pretendendo a fase verde, o que não é simples, tem que cumprir critérios. Mas, realmente, esse feriado de 7 de setembro, os 14 dias que sucederam, mostraram um aumento do número de casos. Então, é uma decisão... Veja, o governo faz a sua parte, mas a população, ela faz as suas escolhas. Eu estou nesse momento de epidemia, mas iniciei do primeiro dia. Quer dizer, o Plano São Paulo, ele foi muito bem feito. As primeiras decisões do Estado, além de achar que foram competentes, foram as possíveis. Mas agora, neste momento,
nós também precisamos do convencimento da população que essa epidemia não acabou. Nós estamos vendo, em muitos casos, estão chegando aos hospitais muitos pacientes graves, e é uma decisão que ela é difícil. A volta às aulas, eu sou favorável à volta às aulas, com todos os critérios sanitários, com todo o rigor de protocolos, mas eu acho que chegou no limite. Você começa a pesar o dano dessas crianças fora das escolas. Mas é um assunto muito controverso. Você lê os artigos da literatura, não tem consenso. Você fala com professores, não tem consenso. Diretores não têm consenso, pais não têm consenso e alunos não têm consenso. Então são decisões muito difíceis que têm que ser galgadas em aspectos científicos. Doutor Davi Wippe, uma outra questão controversa que faz parte, que parece que do nosso vocabulário, né, desde o começo da pandemia, é a chamada imunidade de rebanho, quando você já se atinge um nível de contaminação na população que evita o alastramento da doença numa velocidade rápida. Ontem eu li uma pesquisa que foi publicada por uma pesquisadora da USP, indicando que há a possibilidade de que Manaus tenha atingido a imunidade de rebanho e por isso houve ali aquela queda brusca do número de contaminações de Covid na cidade. O que a gente tem hoje de concreto e de 100% certeza a respeito de imunidade de rebanho no Brasil? Primeiro, que não dá para fazer política pública em cima de imunidade de rebanho. Quando você tem um dado correto referente a essa imunidade, quando você tem uma vacina eficaz, você sabe a eficácia, sabe o nível de proteção e vacina uma população. Depois disso, você testa os anticorpos desta população e aí sim você apura a imunidade de rebanho por conta da vacina. O que nós estamos discutindo hoje é algo muito mais complexo, porque já se sabe que a imunidade ela é heterogênea, ela não é só de anticorpos. Tem imunidade celular, células T, tem um indivíduo que teve contato prévio com outros coronavírus, então tem que ter um pouco de cuidado em falar na imunidade de rebanho. Por exemplo, aqui em São Paulo, nos inquéritos epidemiológicos, nós temos números de 18%, especialmente na rede municipal de São Paulo de escolas, mais ou menos isso. No começo da pandemia, nós dizíamos que precisávamos de 60% a 80% de indivíduos pré-contaminados. Agora esse número abaixou conforme o trabalho até 20% a 30%. Manaus é um bom exemplo. 60% do número de casos, de eventuais soroconvertidos, mas é ainda um processo que nós precisamos observar de uma forma mais qualitativa. Por que eu me preocupo? A partir do momento que você diz que já temos uma imunidade de rebanho, as pessoas se desprotegem ainda mais. E não é o caso em nenhum momento. Doutor Davi Wippe, eu tive a informação de que está sob seus cuidados uma paciente ilustre, uma das pessoas mais queridas e respeitadas e admiradas aqui em Brasília no mundo da justiça, que é a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Cristina Peduzzi. E aí eu gostaria de saber se eu tenho boas notícias a respeito do estado de saúde da ministra Cristina Peduzzi. Eu vou me desculpar, mas eu realmente sou muito reticente em falar publicamente da saúde de um paciente privado. Nós estamos soltando boletins diários a respeito da ministra, do ponto de vista de como ela se encontra, como ela chegou e quais são as perspectivas. Isso é um boletim oficial do Hospital Sírio-Libanês. Ela começou o tratamento Sírio-Libanês Brasília e continua aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Mas hoje nós vamos soltar um boletim. Eu acho que é nossa obrigação divulgar as notícias da ministra, mas sempre assinado pela direção do hospital e com consentimento prévio da ministra. Doutor Davi Wippe, eu li ontem uma reportagem, né, que tratava de um estudo relacionando o novo coronavírus com a dengue, né, mostrando que a Covid-19 se propaga mais lentamente em locais
onde aconteceram surtos recentes de dengue. É precipitado, na sua avaliação, fazer qualquer tipo de conclusão? É preciso aprofundar esse assunto? Os números sugerem que esse estudo pode estar na direção correta? Tem coisas muito interessantes acontecendo. Essa é uma delas. Talvez uma população que tenha tido contato com vírus do tipo dengue 1, 2, 3 e 4 tenha um sistema imune desperto, que vai reagir diferente à ação do novo coronavírus. A outra situação muito interessante que nós estamos observando, que os pacientes com AIDS, e hoje paciente diagnosticado, tratado com coquetel, eles ficam menos infectados e, curiosamente e felizmente, menos doentes. Nós internamos pouquíssimos pacientes com AIDS e coronavírus. E todos que foram internados saíram muito bem sem agravar. O que eu me refiro? Provavelmente, nesses pacientes com um sistema imune treinado para ação crônica contra o vírus, e mais o coquetel ou os dois, tem uma resposta ao coronavírus diferente. Doutor Davi Wippe, aliás, a entrevista com o doutor Davi Wippe, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, também agora na capa do portal UOL. Queria perguntar se o senhor está 100% recuperado da infecção por Covid, se ficou alguma sequela. A gente ouve muito, né? Histórias de pacientes que se recuperam, mas ainda ali ficam, às vezes, temerosos do que a notícia pode ter feito com o organismo, coisas que vão se descobrindo ao longo do tempo. O senhor está 100%? Eu me recuperei muito bem, 100%. Voltei à reitoria da Universidade da ABC. Estou ajudando o governo, como sempre ajudei, e na clínica particular, muito ativo, muito atuante, atendendo muitos pacientes. Mas tem coisas curiosas. O que sobrou nesse momento para mim foi uma perda da acuidade visual. Antes do Covid, eu lia bula de receita sem óculos. E hoje, para ler de perto, eu preciso de óculos. Parece que está melhorando um pouquinho. Eu tive uma doença de gravidade média, depois eu tive um segundo problema, mas nesse momento eu estou totalmente recuperado e atuando em todas as frentes. Quero agradecer ao Dr. Davi Wippe, médico infectologista, integrante do Centro de Contingência para o Coronavírus aqui do Governo do Estado de São Paulo, que conversou conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, Dr. Davi. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu estou sempre de prontidão para a Rádio Bandeirantes. Muito obrigado.